no livro de Lucas, no capítulo 24. Vamos ler aqui do 13 até o 35. Vou estar lendo aqui do 13 ao 35, irmãos. Mas pode ficar como os irmãos estão. Amém? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e dizendo, perguntando uns aos outros, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, e essas coisas aconteceram. E a verdade é que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para longe. E eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós os nossos corações, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregando os 11, e os que estavam com eles, e os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como eles foi conhecido no partir do pão. Meus irmãos, quem conhece essa palavra? Esse episódio aqui. Amém? Todos conhecem? Glória a Deus. Então aqui, irmãos, aqui a palavra nos diz, né? Que era o terceiro dia, né? E o terceiro dia que Jesus tinha morrido, aquela morte terrível, né? Morte de cruz. E muitos dos seus discípulos estavam desanimados, né? Estavam desmotivados. A fé que outrora estava ali constante, né? Já tinha desfalecido. Então esses discípulos estavam de volta, né? Eles estavam indo de volta para a sua terra, né? Estavam deixando Jerusalém, né? A terra onde era a terra da promessa, a terra do propósito, né? E eles estavam indo ali, voltando. Então, no versículo 13, diz assim, e eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia
distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Então eles estavam indo, voltando para Emaús. E a palavra de Deus diz que é distante de Jerusalém, 7 estádios, aproximadamente 11 quilômetros, né, de Jerusalém. Né? Então, no mesmo dia da ressurreição de Jesus. Então eles estavam ali, para eles ainda era como se fosse sexta-feira, né? Jesus já tinha ressuscitado, né, irmãos? A esperança já tinha voltado, né? Já era para estar com eles novamente, só que eles ainda estavam como se fosse sexta-feira, né? Estavam em dor, estavam em tormento, aquela vontade que eles tinham, né, de estar junto com Deus, de servir a Deus, tinham se esfriado. E agora só restou dor, né? Então eles estavam com muita dor, né? Porque a esperança que eles tinham de alguma coisa acontecer em Israel, em Jerusalém, era Jesus. Só que Jesus tinha sido tirado deles, né? Então, já era, no caso, o terceiro dia da ressurreição. Né? 2 discípulos estão se afastando de Jerusalém. Isso simboliza desânimo, né? Simboliza fuga da esperança e confusão espiritual. Quando não entendemos os planos de Deus, tendemos a nos afastar do centro da vontade de Deus. Então, eles não entenderam o que Jesus havia lhes dito, né? Jesus havia dito que era necessário que o Filho de Deus, né, passasse por tudo isso, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, essas palavras que Jesus falou foi esquecida por eles, né? No versículo 14, diz assim: iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles falam dos acontecimentos, mas sem discernimento espiritual. Conversa sobre fatos sem revelação não gera fé. Conversar sobre fatos sem revelação não gera fé. Muitos falam de Jesus, mas ainda não reconhecem como Cristo. Então, irmãos, muitos falam de Jesus, mas na hora de realmente reconhecer Ele como Cristo, não reconhece, né? É só palavras vazias, né? Palavras da boca para fora. No versículo 15, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproxima no caminho da dor, né? Jesus se aproxima no caminho da dor e da dúvida. Mesmo quando não o percebemos, Ele caminha conosco. Então, irmãos, esses homens de Deus, esses servos de Deus que estavam indo a caminho de Emaús, eles eram apóstolos, na verdade não eram apóstolos, eles eram discípulos, estavam com Jesus, viam tudo que Jesus fazia, né? Então eles participavam de tudo, eram pessoas que conheciam a palavra, né? Eram pessoas que andavam lado a lado com Jesus. Então, só que quando Jesus foi morto, a esperança deles acabaram, a esperança deles findaram, né? Então, eles se afastaram de Jesus. E hoje, por qualquer coisinha, nós temos também nos afastado de Jesus, né? Qualquer batalha, qualquer luta que passamos, já nos esfriamos, não queremos mais vir à igreja, não queremos mais orar, né? Então, vamos nos afastando do Senhor Jesus, né? Mas a palavra do Senhor que diz que é nessas horas que o Senhor está do nosso lado, que é nessa hora que o Senhor nos fortalece. Então, irmãos, nessas horas difíceis das nossas vidas, é que o Senhor está no nosso lado, nos dando força. E aqui não foi diferente, né? Jesus se aproxima no caminho da dor e da dúvida. Mesmo quando não o percebemos, Ele caminha conosco. A presença do Senhor não depende da nossa percepção, mas da sua fidelidade. Então, mesmo quando nós somos falhos com o Senhor Ele permanece fiel para conosco, né? Então, nós viemos a cada dia mais, né, irmãos, buscar o Senhor e não deixar que as mínimas coisas, tudo bem que o que aconteceu com eles ali, irmãos, realmente foi uma coisa que tirou o chão deles, né? E a esperança deles era Jesus. Só que a visão deles estava totalmente deturbada, né? Não era do jeito que eles pensavam, né? Então, mais à frente vamos ver. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. No versículo 16 diz assim, né? O problema não era Jesus, mas os olhos espirituais deles. A incredulidade e a frustração podem impedir
o reconhecimento da obra de Deus, mas mesmo assim, Deus está presente conosco. Né, irmão? Então os problemas da vida, eles às vezes nos afastam de Deus, mas isso não quer dizer que Deus se afastou de nós, né? Ele sempre está conosco, está presente conosco. No versículo 17, e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocam entre vós? E por que estáis tristes? Então, o semblante daqueles discípulos, era um semblante entristecido, né? Por tudo que tinha acontecido. Então, está na fisionomia deles. Então, Jesus ele sonda os corações, mas era latente ali, que estava na fisionomia deles, né, irmãos? Então, Jesus pergunta, não por ignorância, mas mais para provocar uma reflexão. A tristeza revela que eles tinham expectativa, mas não entendimento da ressurreição. Então eles não tinham ainda o entendimento da ressurreição de Cristo. Então para eles Jesus estava morto. Para eles Jesus estava morto. Então a expectativa deles, né, a esperança deles tinha se ido, né? Mas Jesus já tinha falado para eles que ele ressuscitaria no terceiro dia. Porém, eles não lembravam. E no versículo 18, ele respondeu, cujo nome era Cleópas. Disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Né? Ele faz uma ironia com Jesus, dizendo: tu está aqui só de passagem, né? Porque não sabe o que está acontecendo, né? Tu é um viajante, né? Então ele faz aqui uma ironia com Jesus, e não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, né? Eles pensam que Jesus não sabe, quando ele é o centro de tudo o que aconteceu. Mas muitas vezes achamos que Deus não entende nossa dor, quando ele é quem mais conhece. Então muitas vezes, né, pensamos que o Senhor, né, não está nem aí por nós, não está nem aí para nós, mas sabemos que o Senhor, ele cuida dos seus. A palavra do Senhor, ela nos garante, né, que ele cuida dos seus. Ele diz: todavia pode uma mãe abandonar o seu filho, né? Todavia pode uma mãe se afastar do seu filho, a quem ela tanto ama, mas eu todavia jamais esquecerei vocês, né? Jamais abandonarei vocês, porque ele é fiel, né? Ele é fiel e continuará sendo fiel. No versículo 19, e ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles reconhecem Jesus apenas como profeta, não como Messias ressuscitado. Fé limitada gera visão limitada. Então aqui, irmãos, a fé deles tinha sido abalada, né? Então, para eles Jesus tinha morrido. Para eles acabou tudo, né, irmãos? Versículo 22 a 21. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. A frase-chave é: nós esperávamos, né? A esperança deles morreu na cruz, porque não compreenderam o plano completo de Deus. Eles esperavam libertação política, mas Deus trouxe redenção espiritual, né? Então, o nosso Senhor, ele veio para nos salvar, nos transformar, não para ficar neste mundo, não para ser rei do mundo, né? Mas para levar-nos com ele, porque nós realmente somos estrangeiros aqui, né, irmãos? Nossa pátria não é aqui, então estamos aqui de passagem. Logo, logo estaremos de volta. Aleluia. É verdade que também algumas mulheres, versículo 22 e 24, é verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos maravilharam, mas ele não apareceu. Então aqui as mulheres foram no sepulcro, né, irmãos? E voltaram com a notícia. Mas eles não acreditaram, né? Porque Jesus não apareceu. Então assim, a fé deles, né, estava muito fraca, né, irmãos?
Eles ouviram o testemunho da ressurreição, mas não creram. Testemunho sem fé não transforma. A dúvida ainda governa o coração deles. Então, irmãos, que nós não venhamos deixar que a dúvida governe o nosso coração, né? Que nós, quando venhamos pedir uma coisa ao Senhor, que nós venhamos pedir realmente, irmão, com fé que vamos receber, né? Porque a fé, ela não está no que vemos, né? Ela está no que confiamos. Se confiarmos, né, no nosso Deus, Ele vai agir por nós. Amém, irmãos? Versículo 25. E Ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus confronta com amor. O problema não era falta de informação, mas lentidão para crer. Conhecer as Escrituras sem fé viva gera cegueira espiritual, né? Então ali Jesus, ele relata, né? Ele abre a Bíblia, né, as Escrituras, e começa a mostrar para ele tudo que os profetas falaram a respeito de Jesus, né? Que o pai teve prazer em moê-lo, né? O pai dele teve prazer em moê-lo, né? E que ele seria morto. Isaías fala, né, irmãos? Isaías 53, eu acho 53:10, fala a esse respeito, né? Que o pai agradou moê-lo. Então ele veio aqui, né, irmãos? Não para ser governador na terra, mas para cumprir o que o pai tinha determinado para ele, né, irmãos? Que é morrer por todos nós, para que hoje nós venhamos ser reconciliados novamente com Cristo, com Deus, né? Então foi o plano perfeito que Ele teve para conosco, aleluia. Então, vamos para o versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas, entregasse e entrasse na sua glória? O sofrimento fazia parte do plano divino. A cruz precede a glória. Não há ressurreição sem morte. Então era necessário que o nosso Cristo morresse, né, irmãos? Para que ressuscitasse, para que o plano de Deus fosse cumprido. Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Aqui vemos a maior aula bíblica da história. Jesus mostra que toda a Escritura aponta para Ele. A palavra abre os olhos espirituais. Irmão, a palavra do Senhor, ela abre nossos olhos espirituais. Então, irmãos, que nós venhamos ler essa palavra, né? Porque tudo que o cristão precisa fazer, tudo que o cristão necessita fazer, está na palavra do Senhor. Então, que nós venhamos ler e meditar nessa palavra, porque foi isso aqui que Jesus usou para mostrar para aqueles discípulos. Amém? Versículo 30 e 31. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, abençoou-o, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Então, irmãos, os olhos se abrem na comunhão e no partir do pão. Revelação vem quando há intimidade. Assim que o reconhecem, ele desaparece. Agora a fé não depende de visão. Irmãos, então, para que nós venhamos ter comunhão com o Senhor, para que nós venhamos estar na casa do Senhor, não deixar, irmãos, nada nos afastar da casa do Senhor, porque aqui é que gera comunhão, né? Comunhão entre os irmãos e com o nosso Deus, né? E temos que buscar o Senhor, ler a palavra dele, para que essa comunhão aumente a cada dia mais. Então que nós venhamos estar, irmãos, com nossos olhos abertos para ouvir do Senhor, né? E buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, né? A palavra do Senhor diz que haverão dias em que buscarão e não acharão, né? Então que nós possamos estar atentos, que nós possamos estar, irmãos, atentos ao que o Senhor nos mostra, ao que o Senhor nos ensina na sua palavra. No versículo 33, e disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava? O coração arde, o coração ardente é sinal da palavra viva. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela é viva, né? É que eles falam um para com os outros. Quando ele falava conosco, o nosso coração ardia. Então, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela diz isso, que ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, né? Então,
a palavra do Senhor ela é viva. Antes de os olhos se abrirem, o coração já estava sendo incendiado. Então, o Senhor Jesus, ele incendia o coração, né, irmãos? Então, quando nós lemos a palavra, nosso coração é incendiado. E logo depois, nossos olhos, eles se abrem. Porque a palavra do Senhor é que faz com que os nossos olhos venham se abertos, né? E venhamos enxergar a verdade. Amém? Versículo 36 a 35. E levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho. Quem encontra Jesus Cristo ressuscitado, volta para a comunhão e para o testemunho. O desânimo dá lugar à missão. Então, irmãos, quem encontra Jesus, revigora suas forças. Aquele que estava desanimado, ele vai ficar animado, ele vai ficar alegre. Aquele que saiu do propósito, que saiu do caminho, vai voltar ao caminho. Então o Senhor, ele faz isso conosco. Então, irmãos, nós tiramos algumas lições desse trecho da Bíblia. Na lição número 1, que Jesus caminha conosco, mesmo quando não o reconhecemos. Ele está sempre do nosso lado. Mesmo quando pensamos que Ele não está. A palavra do Senhor diz que Ele está conosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra revela Cristo. A palavra revela Cristo e aquece o coração. A incredulidade fecha os olhos espirituais. A comunhão traz revelação. Quem encontra Jesus ressuscitado, volta para testemunhar. O encontro com Jesus muda a direção, aquece o coração e restaura a missão. E qual é esta missão? Qual é este propósito? Qual é o nosso propósito, irmãos? A palavra do Senhor nos diz que o propósito do cristão é viver para a glória de Deus, em comunhão com Cristo, produzindo frutos e anunciando o Evangelho do Senhor. Então, irmãos, essa é a mensagem, essa é a reflexão que eu quero deixar para a igreja. Que nós venhamos continuar na nossa missão, no nosso propósito, que é vivendo para a glória do Senhor, né, irmãos? Em comunhão com Cristo e também com os irmãos, e anunciando esse Evangelho, que a palavra do Senhor nos diz, né? Temos que ir a este mundo e proclamar este Evangelho. Aquele que crê e ser batizado será salvo, mas quem não crê, a palavra do Senhor diz que já está em condenação. Né, irmãos? Porque o pecador que não se volta ao Senhor, ele já está em condenação. Mas quando ele se volta ao Senhor, aí sim, ele tem a vida eterna. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que o Senhor nos concedeu até aqui. Amém, irmãos? Que Deus venha abençoar cada um de vocês, venha dar força a cada um de nós. Amém?